aí, rapaziada, beleza? Baldino aqui e trazendo pra vocês hoje uma análise dessa CFL segunda temporada, a quarta rodada, partida entre Black Dragons versus a equipe da Imperial Sportsbet, que foi no mapa da Porto, né? Trazendo pra vocês aqui um pouco do meu ponto de vista, o porquê da vitória da equipe da Black Dragons. A equipe da Black Dragons, ela tentou usar bastante jogadas pelo meio, né, na hora de atacar no mapa da Porto. Soube trabalhar, pixels muito bons, fazer aquela entrada meio A, meio B. Nesse lance a gente vê que o Danimal garante uma tripla eliminação, ele aproveita, existia uma smoke, né, fechando a passagem dele, ele se aproveita dessa smoke para conseguir marotar e garantir as eliminações. Às vezes você não espera, né, um avanço assim tão preciso do jogador adversário quando ele vem pela smoke, né? Você não acaba não esperando. E aí o Danimal conseguiu aparecer muito bem, né? O Danimal que na parte defensiva ele foi um jogador realmente muito bem solícito e conseguiu ali ajudar muito bem a sua equipe. O problema é que você acompanha que nem determinados rounds, o Danimal ele tá muito bem no jogo. Que nem esse lance aqui você pode acompanhar, o Danimal tá 12/4. Só que somente o Danimal estava muito à frente, né? A equipe da Imperial estava um pouco atrás. A BD continuou forçando jogadas no meio, meio B, meio A. Soube trabalhar alguns lances em direção ao bombsite da B, pegando o armazém para garantir alguns rounds importantes. Teve momentos em que a equipe da Imperial ela conseguiu jogar de maneira individual muito bem. O coletivo parecia não estar tão bom assim. E acabou não sendo o suficiente, né? Você vê lá, o action garantido double kill, aí vem Gouken e Viana diminuindo essa vantagem, os jogadores vão vindo, ó, o Gouken pra fechar mais uma eliminação e o DG, e aí sobra só o GD nesse momento, né? Você vê que ele tá numa situação de clutch, ele tá contra 3 jogadores, a C4 tá plantada, e ele vai naquele esquema que a gente fala, o esquema dominó. Ele pega o primeiro, que é o Viana, que deu a cara pra ele rotaciona, ele começa a fazer a movimentação dele, ele já imagina mais ou menos o posicionamento dos seus adversários. Aí você tem um jogador em cima e um jogador embaixo. A equipe da BD, ela tenta dar o combate, acaba errando o primeiro tiro. O Gouken, ele tenta surpreender o GD, não tava com muita vida, ele tenta surpreender o GD consegue a eliminação no primeiro, o Gouken vai abrir, aí acaba sendo punido, né, pelo GD. Tem essas partes que a gente fala, às vezes que o jogador ele quer abrir e tal, e é melhor ele acabar esperando um pouco. A BD acabou virando atrás da equipe da Imperial, porém na hora de fazer a defesa, né, na hora de defender, a equipe da Black Dragons ela foi muito sólida. A equipe da Imperial ela não estava conseguindo achar as aberturas que a equipe da BD conseguiu achar, por exemplo. A equipe da Imperial forçava algumas jogadas meios, forçava jogadas no bombsite da B, tentava pro A, mas é muito difícil você conseguir fazer entradas quando você tem. Primeiro que você trabalha com 2 snipers, você pode trabalhar com 2 snipers defensivos. Você tem um DG e você tem um Gouken, jogadores que eles alternavam muito o posicionamento. Uma hora tava na A, outra hora tava no meio, e nunca era o mesmo jogador e nunca o mesmo pixel. O que deixa com que você, na hora de atacar, fique com uma certa dúvida do que realmente pode acabar acontecendo e como você vai trabalhar essa entrada contra 2 jogadores extremamente habilidosos de sniper no mapa que favorece bastante esse tipo de jogada. E toda vez que a Imperial tentava uma jogada, a BD sabia responder muito rápido, né? O backup trabalhando de maneira muito rápida, conseguiram fechar muito bem as entradas do bombsite, e quando perdiam um bombsite, o retake era muito bem feito. Algumas jogadas individuais, como essa do Gouken, foram fundamentais para que a equipe da BD conseguisse ter uma sólida defesa. Depois do vira de 5/4, a BD conseguiu encaixar praticamente 4 rounds consecutivos, encaminhou muito bem a sua vitória. Sabemos que o mapa da Porto favorece bastante os lados defensivos, tem que saber trabalhar muito bem as smokes para fazer as entradas pro meio A, pro meio B, ou até mesmo estourar muito bem o bombsite da B, tentando surpreender a marcação, que gera geralmente um padrão, né? Sempre tem um jogador ali naquela caixa dupla, tentando marcar. Então, a equipe da BD soube se comportar muito bem defensivamente e fez o que era necessário para pontuar atacando. Conseguiu surpreender um pouco a equipe da Imperial, que na hora de defender estava dependendo muito do talento individual e não tanto o coletivo não estava conseguindo exercer a sua função. Na minha opinião, o que rendeu a vitória à equipe da Black Dragons foi que de forma coletiva ela trabalhou melhor ao seu lado de ataque e, logicamente, defensivamente ela foi uma equipe muito bem postada, fechando completamente a maioria dos pixels e das entradas possíveis que a Imperial tinha. Bom, essa fica aí a minha visão. E a sua? Qual é? Eu agradeço aí a você por ter acompanhado
essa breve análise, essa breve movimentação aí do que foi o principal motivo da vitória da equipe da Black Dragons em cima da Imperial na quarta rodada, e espero vocês para mais vídeos aqui. Muito obrigado e até a próxima!